Se o futuro já tivesse sido revelado e você não soubesse, e se Deus já tivesse mostrado tudo na história desse mundo, hoje vamos estudar uma das profecias mais impressionantes da Bíblia. Meu nome é Gladson Souza e começa agora o Bíblia em Foco. Que bom que você veio para mais um momento da nossa série Revelações de Daniel e hoje estamos no segundo tema desse estudo. São 12 temas que nós estamos estudando do livro de Daniel e hoje é o segundo capítulo. Eu já quero convidar você a pegar a sua Bíblia, a pegar também o seu guia de estudo, porque hoje você não vai só participar, você não vai só assistir o vídeo, eu quero que você participe diretamente desse estudo com a gente. Então já vai lá, pega na sua estante a sua Bíblia, pode ir, tô aguardando você ir lá pegar na sua estante a sua Bíblia, a sua palavra. Vai junto comigo, ok? Já está com a Bíblia, o estudo na mão, já está sentado aí no sofá, já se agasalhou? Então beleza, então vamos para essa viagem que sem dúvida vai ser impressionante. Então já que você já está com a sua Bíblia na mão nesse instante, então abra ela comigo. Hoje é o capítulo 2 de Daniel, né? Aqui já está aberta a minha Bíblia, já vai abrindo a sua aí também, não importa a versão que você está usando nesse instante, já vai abrindo a mesma para que podemos estudar. Agora pense comigo, um rei poderoso, no auge do seu império, muita riqueza, domínio, autoridade, mas uma noite ele perde o sono. Um sonho perturbador o deixa angustiado, e ele sabe que aquilo significa alguma coisa. Ele chama os sábios, os entendidos, os homens mais inteligentes do seu reino, mas ninguém consegue explicar nada. E é aqui que Deus entra em cena. É aqui que Deus começa. Se você está com guia, então acompanhe comigo. E se está no YouTube com a gente, se está no YouTube com a gente, responda nos comentários, vamos juntos! Mas antes da gente começar diretamente nas perguntas, feche os seus olhos, aí onde você está mesmo, na sala da sua casa, na cozinha, enquanto lava os pratos, ok? Enquanto organiza alguma coisa, aí onde você está, feche seus olhos e vem falar com Deus juntamente comigo. Deus de misericórdia, nós estamos nesse instante estudando a Bíblia, a palavra do Senhor, através dessa ferramenta, desse vídeo. E nós queremos te pedir, ó Pai, que onde nós estivermos, nesse instante, nós possamos parar esses minutos para nos conectarmos contigo, para estarmos diretamente com o Senhor e tentarmos desvendar através da palavra o que o Senhor quer conversar com a gente. Fale poderosamente aos nossos corações. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ok? Bíblia na mão, estudo na mão. Então vamos para a primeira pergunta nesse instante. Quem revela os mistérios? Já que os sábios, os estudiosos, os inteligentes, os capazes, os homens capazes daquele reino, não foi capaz de dar uma solução, de dizer para o rei, já que ele também não sabia exatamente o que tinha sonhado, não sabia o significado, e ele joga essa bomba na mão dos seus sábios. Será que alguém, quem que pode revelar os mistérios? Vai comigo para Daniel capítulo 2, verso 22. Daniel 2, verso 22 diz assim: Ele revela o profundo e escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Quem é esse? Quem é esse capaz de saber o presente, o passado, o futuro? Quem é esse capaz de conhecer o período do tempo, até muito tempo se passar, até anos se passar, até reis serem depostos? Quem é esse capaz? É claro que é Deus. É Deus quem revela os mistérios. Nem ciências humanas podem descrever algumas situações, mas só Deus conhece o futuro. Porque o futuro, ele não é um mistério para Deus. Deus, ele está além do futuro, ele conhece todas as coisas e não há nenhum mistério extremamente difícil para ele. Que legal, né? Que bacana, que bom que você já respondeu a primeira questão, já escreveu aí. Agora vamos para as segundas, né? Vamos para a segunda questão.
o que representa a cabeça de ouro. Deixa antes eu fazer um panorama para você. O rei tem um sonho, e esse sonho ele é um sonho de uma estátua. Nessa estátua tem vários elementos. Nessa estátua tem uma parte dela que é de ouro, outra que você pode visualizar aqui, uma parte dela que é de ouro, outra parte dela que é de prata, outra parte dela que é de bronze, outra parte dela que é de ferro, e os seus pés é uma mistura entre ferro e barro, ok? Entre ferro e barro. Agora, o que representa então a parte superior, ok? A cabeça, o que representa a parte de ouro. Então vamos para a Bíblia, né? A Bíblia responde para a gente, ela está em foco nesse instante, e o que representa está em Daniel capítulo 2, verso 38. Leia comigo, acompanhe aí na sua Bíblia, no seu smartphone. Diz assim: a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que domine sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de orar, depois de buscar auxílio dos seus amigos, depois de ir até Deus e Deus revelar para Daniel, Daniel então é introduzido à presença do rei Nabucodonosor, e ali na presença, ao desvendar, ao dar para ele a interpretação do sonho, ele olha para Nabucodonosor e diz: tu, ó reis, é a cabeça de ouro. Então, em outras palavras, a cabeça de ouro é o reinado de Babilônia, ok? Já vai colocando aí. O que representa a cabeça de ouro? Vai respondendo no seu estudo: Babilônia. Deus fala com precisão direta para Nabucodonosor, descrevendo que aquela profecia iniciaria com ele, ok? Beleza, já respondeu aí. Então agora vamos junto comigo para a terceira resposta. O que aconteceria depois de Babilônia? O que sucederia depois desse reino que é a cabeça de ouro, ok? Vamos lá então para o texto bíblico, Daniel ainda capítulo 2, agora o verso 39, olha o que diz, o verso 39. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O qual terá domínio sobre toda a terra. Então, os próximos reinos, o reino de prata é o reino Medo-Pérsia, que ainda no capítulo de Daniel a gente vai conversar um pouquinho como é que foi a invasão dos Medos e dos Persas tomando o poderio de Babilônia. O terceiro reino, nós temos o reino de bronze, que é a Grécia, e a história também nos apresenta isso, nos escreve sobre isso, apresentando que a Grécia é o terceiro reino que conseguiu um poder mundial, uma ascensão mundial. Então são reinos diferentes, né? Mas todos previstos pela profecia. A história não é acaso, a história é profecia cumprida, né? A história é profecia concretizada por um Deus que conhece todas as coisas. Então aqui que você está visualizando nesse instante, nós já desvendamos 3 reinos. Babilônia, a cabeça de ouro. Nós temos então o reino que é de prata, que são os Medos e os Persas, que são posterior ao reino de Babilônia. Nós temos então aqui, você está visualizando comigo nesse instante, o reinado dos gregos, que representa dentro dessa estátua o bronze, né? Dentro dessa estátua a parte de bronze. E agora então nós vamos desvendar o quarto reino. Vamos então entender quem poderia ser esse quarto reino. O que simboliza então esse quarto reino? Daniel capítulo 2, agora você vai comigo para o verso 40. Abre aí a tua Bíblia, ok? Você precisa acompanhar na sua Bíblia, que é importante você visualizar, porque nesse instante a Bíblia está em foco. Não é só um vídeo apenas, é uma oportunidade para você vasculhar esse texto maravilhoso que é o texto bíblico, ok? Já com a Bíblia aberta, então Daniel capítulo 2, verso 40, vai trazer para nós a quarta resposta. Diz assim: o quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaço e esmiçoará. Olha que interessante, que bacana. Então esse é um reino que seria forte como ferro. Seria um reino que
seria posterior a 2 outros reinos. Quando a gente analisa a história e verifica a história, nós só encontramos um reino que tem poderio mundial e que alcança um apogeu gigantesco, que é o reino de Roma, o reinado de Roma. Então já desvendamos nesse instante o 4º reino. O poder humano cresce, mas ele não dura para sempre. Ele esmiuçou com ferro vários outros reinos, mas também chegou ao seu fim. Então nós temos então o 5º reino. Você vê que tem 5 elementos diferentes: ouro, prata, bronze, ferro, e nós temos os pés, que é uma mistura entre ferro e barro. O ferro nos lembra o 1º reino, o 4º reino. Então esse 5º reino seria uma mistura entre uma parte frágil dele mesmo. Nós consideramos que são reinos europeus que não se juntaram, que na verdade era uma mistura entre a própria conquista feita por Roma. Mas vamos agora para a 5ª pergunta. Ok? Já que você entendeu um pouquinho sobre esse 5º reino, que é uma mistura do 4º reino, também sendo esmiuçado, sendo desfacelado, eu vou com você então agora para a 5ª pergunta. O mais importante talvez é nós entendermos o que representa a pedra, porque no sonho de Nabucodonosor tinha essa estátua que representa cada reino, mas uma pedra vinha e esmiuçava toda essa estátua. Então o que representa essa pedra? Que não foi cortada por auxílio de mãos, como diz o texto, mas que foi lançada e destruiu todo o restante da estátua. Para isso, Daniel capítulo 2, verso 44, o que representa essa pedra? Olha, Daniel 2, 44 diz: mas nos dias desse rei, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiçoará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então, esse último reino é um reino que precisa ser eterno, um reino que será estabelecido para toda a eternidade. Que reino eterno nós estamos falando? Do reino de Deus. O reino de Deus. A pedra é um símbolo direto da volta de Jesus e um símbolo direto desse reino que será estabelecido por um rei que jamais poderá ser deposto, que nunca jamais será destruído. Essa pedra destrói todos os reinos humanos com a última finalidade de estabelecer o reino divino. O último reino não será humano. Esse último reino será divino. Agora, a gente fica pensando, né? Porque se você analisa esses reinos e nós estamos vivendo nesse tempo, será que esse sonho, ele foi um sonho confiável? Esse sonho vindo de alguém que não adorava a Deus, que não buscava a Deus, será que foi um sonho que a gente pode confiar? Daniel capítulo 2, verso 45, a última pergunta, a 6ª pergunta do nosso estudo de hoje. Diz assim, Daniel 2, verso 45: como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mão, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o seu sonho e fiel a sua interpretação. Então 45 deixa muito claro, esse sonho é confiável porque foi Deus que revelou a Nabucodonosor, e certo é o sonho e certo também é a interpretação que nós acabamos de ver. A Bíblia diz, e o que a Bíblia diz é verdade, é verdadeiro, é fiel. Aqui nós não estamos falando apenas de teoria, nós estamos falando de algo que é certeza. Se Deus disse, vai acontecer e aconteceria exatamente como ele disse. Agora pense comigo. Babilônia caiu. Medo-Persa caiu. Grécia caiu. Roma caiu. E nós estamos vivendo então nos últimos momentos então dessa profecia. Está quase concluída. Só falta a pedra ser lançada sobre os reinos. Esse é o período. O mundo está chegando a seu capítulo final. Mas e agora? A pergunta não é sobre o futuro apenas.
A pergunta é sobre você. De que lado você está? Você está no reino que passa? Ou você está no reino eterno? Eu quero orar por você. Porque sem dúvida, você deseja fazer parte de um reino que é eterno. E você percebe com esse sonho de Nabucodonosor e com a interpretação de Daniel capítulo 2, você nota que nós já estamos chegando no limiar da história. E eu quero orar por você porque, sem dúvida, você não quer viver em algo que é passageiro, mas você deseja viver em algo que é eterno. E eu quero clamar pela sua vida, pela minha vida nesse instante. Se você decide nesse instante gastar seu tempo, seus talentos, seus recursos, sua vida para viver na eternidade ou viver em prol desse reino, esse reino eterno. Amém? Posso orar por você então? Posso clamar pela sua vida? Você está disposto então nesse instante a viver por esse reino? A desejar esse reino todos os dias da sua vida? Ok? Amém! Que bom que você decidiu! Que bom que você disse um sim aí forte. Diga um sim forte. Isso, exatamente. Você que está no YouTube, coloca nesse instante sim. Eu decido pelo reino eterno. Amém, 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 amém. Ok, já que você decidiu nesse instante, eu quero orar por você. Eu quero clamar por você. Feche seus olhos e ore comigo. Soberano Deus, obrigado por revelar para nós os mistérios da profecia. Obrigado por deixar na Tua palavra para que nós, seres humanos, pudéssemos compreender o que o Senhor faria nos últimos dias. Ao estudarmos essa profecia, nós notamos, ó Deus, que estamos no limiar da história. Logo, logo, só falta a pedra ser lançada para o reino do Senhor ser estabelecido. E nós queremos nos posicionar ao Teu lado. Nós queremos estar com o Senhor. E nós queremos nos preparar para esse reino. Nos ajude nessa caminhada. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Neste domingo, vamos nos aprofundar nesse tema e mostrar onde estamos exatamente na linha do tempo. Eu quero te convidar a procurar uma igreja e nesse domingo às 19h30 estudar de forma mais profunda, com mais tempo, esse tema. E continue conosco aqui no YouTube, porque nos próximos episódios a fé será colocada em prova. Se está estudando conosco nesse instante, eu gostaria que você escrevesse "creio nas profecias" aí nos comentários e compartilhasse também esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas também pudessem compreender o que Daniel capítulo 2 nos ensina. E até o próximo episódio, porque aqui a Bíblia está em foco.